Esse ano, diferente dos outros, não vou poder reclamar que não tive férias, né? Deus fez a Eva morder a minha mão, então Ele me deu 2 semanas de férias. Deus tem várias maneiras de fazer nós descansarmos um pouco. E eu então pude, estava falando com o Tomás, preparar um sermão que eu não precisava ter um fim. Normalmente nós nos preparamos para pregar, e quando vai chegando no final da semana, nós temos que terminar o que estávamos fazendo. É um deleite preparar um sermão, porque é como se você estivesse naquela grande cozinha, fazendo coisas, mas você mesmo está se alimentando do que vai sendo preparado. Mas eu não precisava, né, eu sabia que já não ia pregar, então eu pensei, eu estava com um tema no meu coração, e eu pensei, eu posso ir fazendo isso, não vou ter que pregar, vai ficar 15 dias, e eu vou fazer um sermão sem esse limite. Então eu peguei um tema e fui colocando pontos e pontos e pontos nele, e então juntei 30 pontos. Não precisa ficar assustados, que eu não vou pregar os 30 pontos agora, mas vou pregar alguns pontos agora, alguns pontos à noite, alguns pontos outro dia. Não entendi. Não, vou pregar os 30 pontos. Só não vai ser agora. Se de noite, quem sabe uns 15, e enfim, até nós terminarmos o maior sermão assim. Mas não se preocupem, cada ponto tem, de certa forma, um início, meio e fim. Nosso tema é ver Deus em todas as coisas, porque Deus está em todas as coisas. E às vezes as pessoas me perguntam por que eu uso tantas histórias e histórias antigas, novas, e cinema, e teatro, e livros, e histórias da natureza, enfim, porque Deus, eu tenho um desejo de ouvir um sermão contínuo de Deus, e Deus nos dá essa oportunidade. Davi um dia estava indo para o templo, e ele olhou e viu pardais e andorinhas. A maioria das pessoas iam fazer o quê? Não iam fazer nada, né? Ele viu que lá no templo tinha uns ninhos, e Davi deixou aquilo pregar para ele, e ele descreveu assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para os seus filhos. Deus, meu coração, como aquela andorinha encontrou um lugar nos teus altares, aquele pardal, o meu coração encontrou um lugar em ti. É isso, deixar todas as coisas. E nós começamos a enxergar que tudo na criação tem uma implicação teológica. Então eu fui pegando várias coisas a respeito disso, só para esses 30 pontos. Não é para esgotar o assunto, é para você continuar. Quem sabe antes de morrer você chegue aos 1000 pontos, não sei. Então, quando um edifício é mais do que um edifício, quando um passarinho fazer um ninho é mais do que um passarinho, quando uma corça beber água é mais do que uma corça beber água. E Deus nos cercou de um templo, eu diria, maravilhoso, não é? Os cristãos são capazes de adorar a Deus em lugares lindos, maravilhosos, com uma paisagem deslumbrante, ou com uma arquitetura deslumbrante, mas também são capazes de adorar a Deus nas catacumbas de Roma. E porque o mundo não é feito como foi feito, nada que o mundo é Deus. O cosmos, a definição é tudo menos Deus. Então, mas tudo o que o mundo aponta para Deus. Então, nada que o mundo é Deus, mas tudo que o mundo aponta para Deus. E o coração caído no mundo, infelizmente na igreja, em vez de enxergar toda a maldade da separação, e até como a natureza foi atingida por causa da maldade do coração do homem, na dificuldade de ver essa maldade no mundo em si mesmo, então nós precisamos da feiura,
nós precisamos de mosteiros, nós precisamos de roupas sem cor, nós confundimos espiritualidade com coisas feias, lugares escuros e feios, e nós achamos que cor, beleza, música linda afasta o homem de Deus. Ele não entende que o que afasta ele de Deus não é esse templo que Deus criou na criação, que o que afasta ele de Deus é o coração dele. Mas é mais fácil você pensar: é a música que me distrai, uma música muito linda me afasta de Deus. Mentira, você está longe de Deus, é isso por isso. A música horrível não te se aproxima dele. Davi era capaz de olhar, quando eu olho para o céu, obra das tuas mãos, ele estava maravilhado com a beleza, não afastava ele de Deus. A luz são como holofotes, tem holofotes, né? As estrelas da noite eram como holofotes lindos, maravilhosos, muito melhores do que a nossa pequena imitação. Mas Davi diz: quando eu olho para o céu, obra dos teus dedos, eu penso, o que é o homem? Você vê, mas quando Davi estava na caverna, que o filho dele queria matar ele não falou: na caverna eu não consigo. Ele disse: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Você vê, não é a beleza do céu que afasta o homem de Deus, nem a escuridão da caverna. E eu estava vendo um documentário sobre catedrais góticas e os seus vitrais, suas alturas imponentes, com uma enorme, por exemplo, eu estava vendo uma com uma enorme rosácea preenchendo a capela mor. Rosácea é aquela, redonda, né? Normalmente está no fundo, assim, é cheia de cor. É a maneira que as pessoas antigamente, eles não podiam ter um holofote azul, verde, amarelo, então eles faziam esses vitrais incríveis, e essa rosácea, por exemplo, incrível, cheia de cor, e quando a luz do sol passava por aqueles vitrais e pela rosácea, então vinham todas aquelas cores lindas. E eu estava olhando, então, uma rosácea, eu disse, eu amo a história da arte e a arte. Estou até fazendo uma série de vídeos sobre a história da arte e o Evangelho, mas eu gosto das catedrais góticas, medievais, né, da Europa, a arte contida ali. Então a minha atenção se fixa naqueles detalhes tão meticulosos que eles faziam. Eu estava lendo um livro intitulado Portão dos Olhos, Sermãos em Símbolos, lendo um livro sobre a arte nas catedrais góticas, cheio de figuras. E o livreto estava então, o livreto do livro, não um livro grosso, cheio de explicações sobre várias grandes catedrais góticas que eu acho lindas, e explicando cada imagem, cada pedra, cada vidro, cada madeira em várias dessas catedrais que foram escolhidas e criadas e feitas para mostrar algo, ensinar alguma verdade sobre Deus. Não era só uma questão de imponência, aquela beleza tinha uma intenção muito direta, assim, embora muitas vezes as pessoas deixassem de ouvir atentamente um sermão, ou o sermão não tivesse bom, né? No entanto, eles aprendiam que as janelas pontiagudas daquela catedral gótica, daquela determinada catedral, se assemelhavam a mãos postas em oração. É isso que os arquitetos, nós sabemos que, por exemplo, os tetos normalmente eram uma cruz, cruciforme, né? O formato, então tudo assim, e que os 7 degraus, por exemplo, eu estava vendo numa dessas catedrais, os 7 degraus da nave até o púlpito simbolizavam os 7 atributos do Cordeiro em Apocalipse 5, e que a rosácea atrás, cheia daqueles vitrais maravilhosos, é óbvio que aquela beleza, como eles não tinham eletricidade igual a gente, só funcionava de dia, né? Quando o sol passava pelo vitral, à noite se perdia aquilo. Eu acho engraçado, tem gente que não gosta de holofotes, né?
cor, não gosta, ele gosta assim, é claro, escuro. Mas eles viajam na Europa e falam: olha a catedral que Calvino pregava, que lindo. Já viu o púlpito de Lutero? Parece que eles ficaram um tempão fazendo aquele púlpito. É uma obra de arte, lindo, as pessoas acham lindo. Mas aqui, quando eles pensam em espiritualidade, eles pensam em coisas feias. E havia romães, lírios, estrelas, chamas, espinhos, cálices e trevos, e cada imagem ou item ecoando uma verdade bíblica. Eu estava vendo uma que a luminária foi projetada para se parecerem com incensário, simbolizando a oração dos santos, se elevando a Deus. E frente ao púlpito estava um monograma bem elaborado numa dessas catedrais, com as letras gregas Alfa e Ômega. Nós cantamos um hino hoje que fala sobre o Alfa e o Ômega. Então todo edifício, desses vários edifícios que eu estava vendo no livro, todas aquelas catedrais, estava pregando a palavra de Deus em símbolos, sem falar uma palavra. Se tu entendesse, você ia ver o que Isaías falou em determinada maneira, como estavam pombas numa rosácea, ou seja, era meio como Davi disse: sem uma palavra os céus declaram a glória de Deus. A ideia era mais ou menos essa. Então, na tradição dos arquitetos góticos medievais da Europa, os arquitetos construíam um edifício não apenas para deslumbrar os olhos, mas para nos ensinar. Eles gostavam de pés direitos altíssimos, para tu ter uma sensação da sua pequenez quando tu entrasse ali, e deliberada e magistralmente eles projetaram um espaço que repetia o que a palavra das Escrituras de maneira memorável fazem. Só que eles faziam isso através de quê? De pedra, de vidro, de madeira. Qualquer visitante que passe pela igreja, cristã ou não, ficaria maravilhado com a beleza do espaço que eles projetaram. Infelizmente, aquelas catedrais hoje na Europa nos dão uma certa tristeza, porque a Europa não é mais é uma cultura pós-cristã, mas durante séculos não foi assim, não é? Eles queriam que aqueles símbolos trouxessem lembranças, e a Bíblia também é a obra de um arquiteto, embora às vezes nos esqueçamos dessa beleza. Por que a Bíblia só não fala as coisas? Por que ela só não conta as coisas de maneira mais crua possível? Por que há tanta beleza na Bíblia? Precisava. Muitas pessoas que acham que a espiritualidade tem ligação com o que é feio, não é? Deviam se incomodar com a Bíblia. Por que tanta poesia? Por que tantos símbolos? Por que tantas coisas? Não podia só dizer que Jesus é forte, todo-poderoso e também manso? Por que diz que ele é o leão da tribo de Judá? Por que João, quando olha, diz: eu vi um cordeiro? Por que diz que ele tem 7 chifres? Por que diz que ele tem 7 olhos? Por que não diz logo diretamente? Ele é todo-poderoso, ele é onisciente, ele é todo-poderoso como um leão, é um rei na selva, mas ele também é manso. Por que ele, em vez disso, há todos esses símbolos, essas belezas, pelas penas dos autores humanos? Aquele arquiteto divino preencheu nosso texto sagrado com imagens cuidadosamente escolhidas. Davi não usa qualquer palavra dizendo: olha, espiritual não tem nada de beleza. Não, ele diz assim, ele diz: como a corça suspira pelas águas, minha alma suspira por ti, ó Deus. Precisava falar assim? Precisava dessa poesia toda, dessa beleza toda? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes. Ele precisava disso tudo para falar. Ele não podia falar isso de uma maneira direta, simples, sem todas essas imagens de águas tranquilas, pastagens verdejantes. Ele me dá o seu espírito. Ele precisava falar: ele derrama, ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Precisava disso. Paulo precisava elaborar e trazer para nós declarações tão memoráveis em sua beleza. Em Isaías. Então muitos leitores
olham para a poesia da Bíblia, as suas narrativas históricas, de uma maneira assim meio estúpida, né? Mas aqueles que estão de olho em suas imagens serão levados a uma adoração mais profunda, verdadeira, e uma lembrança em seus corações. Cada um dos autores dos 66 livros da Bíblia compartilha algo em comum com esses construtores de catedrais góticas, não é? Um compromisso de ensinar por meio da repetição, usando palavras diferentes. Deus vai falar isso de uma maneira diferente em Jó, em Provérbios, em Salmos, em Romanos. E por meio da repetição eles vão mostrar o que é o verdadeiro e o que é verdadeiro sobre Deus, mas não só o que é verdadeiro, mas vão falar isso de maneira memorável, como Isaías: Deus, se tu fendesses os céus e descesses, como quando o fogo queima os gravetos e faz ferver a água, desce para fazer notório o seu nome poderoso, como fizeste no passado. Lindo, Isaías é lindo. Nós vamos ser plantados, o profeta diz, como carvalhos da justiça. Ainda que passares pelas águas, eu estarei convosco. Se passares pelo fogo, por que não diz só: vou estar com vocês o tempo todo? Mas não, há essas belezas. Quando então uma montanha é mais do que uma montanha, quando um jardim é mais do que um jardim. A gente vive em época em que nosso sistema educacional muitas vezes falha em nos ensinar como ler literatura de maneira adequada, com foco na intenção autoral da obra que nós estamos lendo. Nós abordamos um livro que é nosso trabalho atribuir significado a ele. A gente pergunta para o livro assim: o que esse livro significa para mim? Isso é ridículo, não é? O trabalho do leitor, devidamente compreendido, não é atribuir seu próprio significado ao texto, mas descobrir o significado que o autor pretendia transmitir. Então, nenhum autor se senta para escrever sem primeiro considerar o que ele quer comunicar, como ele quer comunicar, não é? E usando o quê? Usando que linguagem, enfim. E ele põe então os dedos no teclado e não faz isso sem antes perguntar: como eu posso ajudar o meu leitor a chegar a uma compreensão adequada da minha mensagem, daquilo que eu quero passar através dessa obra? Se nos faltar um olhar perspicaz, atento para a intenção do autor, nós chegaremos ao texto em completa desvantagem para entendê-lo. Isso especialmente é trágico quando estamos lendo literatura, e a literatura mais importante já escrita no mundo, a Bíblia, a palavra de Deus. Lemos suas palavras e descobrimos um significado simples ou pessoal, mas perdemos o significado profundo que Deus deu, porque eu queria o que isso significa para mim, e não o que isso significou quando Deus disse isso. O que Ele queria comunicar a mim? Nós somos como um visitante casual das catedrais góticas. Podemos até nos maravilhar com a sua altura, sua grandeza arquitetônica, mas estamos inconscientes do que cada cantinho tem um símbolo, fala sobre alguma coisa da Bíblia, alguma coisa que os construtores quiseram colocar para afirmar algo, para trazer à lembrança algo. Então nossos olhos são destreinados, nós deixamos de ver então aquela catedral como devíamos. Nós vemos grande, é bonito, mas não vimos nada além disso. O mundo está olhando para esse mundo todo, essa catedral gigante que Deus criou no nosso planeta, e essa abóbada gigantesca que é o universo, e ele está dizendo: bonito, mas ele não sabe o que cada coisa quer dizer. Então, esse sermão é um portão para os olhos, como é o nome daquele livro. Você entraria na catedral, depois de ler o livro, a parte que falou daquela catedral, e a tua experiência ia ser totalmente diferente. Você ia saber o que cada coisa queria dizer, tudo maravilhoso, tudo lembrando algo.
Então, quando jardins, árvores, vento, animais ou mesmo instrumentos musicais são mais do que os próprios objetos na Bíblia, quando eles pretendem nos aprofundar na compreensão, quando uma ovelha é mais do que uma ovelha, quando um cordeiro é mais do que um cordeiro, quando uma arca é mais do que uma arca, quando uma montanha é mais do que uma montanha, quando uma águia é mais do que uma águia, e a arquitetura literária da Bíblia supera em muito o esplendor de qualquer catedral gótica que o melhor engenheiro daqueles dias pôde projetar, mas ela emprega temas e imagens consistentes e esculpidos detalhadamente em 66 livros de 40 autores diferentes que estavam distantes 1.500 anos, todos eles que compuseram isso. O trabalho resultante é impressionante e é digno de uma vida inteira de estudo e de um estudo para sempre. Então, aprender sua linguagem em camadas nos leva mais profundamente à adoração. Talvez um texto para você não te leve à adoração mais profunda, porque você é como um leigo que não se preparou para entrar na catedral gótica tal. Você não sabe nada a respeito de tudo que está lá. Muitas maravilhas estão sendo perdidas e suas palavras e imagens são uma fórmula secreta, um anel decodificador mágico para a compreensão da Bíblia? Não é. São ferramentas simples de aprendizado empregadas deliberadamente por Deus, cordeiros sendo mortos, e para que as palavras do seu livro possam penetrar profundamente em nossas almas. Ele não só disse: meu filho vai ao mundo um dia e vai morrer, acabou. Não, ele fez todos aqueles animais, o tabernáculo, o templo. Talvez você nunca visite uma grande catedral gótica da Europa, nem eu, apesar de não precisamos disso para visitá-las hoje em dia, né? Mas livros, documentários, imagens preservam com amor o legado arquitetônico para uma nova geração de fiéis. Então, Michelangelo, quando estava pintando a Capela Sistina, ele ficou anos, teve 1000 problemas de saúde, porque ficou a capela lá em cima, ele pintava um troço assim, com a perfeição, e alguém disse para ele: para que você está pintando isso desse jeito? Você está há meses nesse cantinho aí, daqui de baixo a gente nem vê. Por que você tem que desenhar isso com tanto detalhe? Não dá para ver. Ele respondeu: Deus vê. Deus vê. Vou fazer o mais lindo possível, porque Deus vê. Então, a Bíblia diz assim no Salmo 104, verso 24: ó Senhor, quão múltiplas são as suas obras, com sabedoria tu as fizeste todas, a terra está cheia de suas criaturas e de suas maravilhas. Eu acho que se algumas pessoas que se dizem espirituais nos nossos dias fizessem a terra, ela ia ser feia, horrível. Eles vão dizer: muita cor, milhões de cores, não dá para fazer tudo em tom de cinza, porque essas cores todas nos distraem de Deus. Deus fez essas cores apontando para Ele, mas essas pessoas não podem ver. Elas acham que seriam mais espirituais numa caverna do que de frente para o oceano, porque o oceano é muito bonito para ela adorar a Deus. Ela acaba adorando o oceano. Em vez de se maravilhar com o Deus que fez o oceano lindo, ela diz que isso distrai ela. Ela não pode ouvir uma linda música, porque diz que isso distrai ela. Tem que cantar música ruim, ou então mal executada, porque de alguma maneira ela acha que aproxima ela de Deus. Isso, porque Deus dela é tão fraco, que uma linda música, em vez de levá-la para esse Deus, uma linda música substitui o Deus para ela. Já Davi diz que tangiria com arte sua harpa para louvar o Deus eterno. Você vê? Então Deus não teve que criar um mundo material. Pensem nisso. Quando eu comecei a pensar nisso, essa é a primeira coisa que vem à nossa mente. Deus não precisava de um mundo material. Na verdade, Deus não precisa criar nada, não é? Mas Ele poderia ter feito tudo inteiramente, o universo inteiro espiritual, sem matéria, sem leis físicas. Ele não é físico.
Ele é um espírito puro, unicamente no sentido mais profundo, só ele é espírito. Então ele não precisava criar, e se criasse, não precisava criar nada material. Ele poderia ter feito os anjos e desistido enquanto estava descortinando as coisas no mundo material, ou ele poderia ter decidido não fazer nada e continuar se regozijando perfeitamente na comunhão da Santíssima Trindade, sem que nada físico existisse. Mas em vez disso, ele criou um universo cheio de coisas, objetos, planetas, clima, cores, animais, vegetais, minerais e pessoas completas. Pensem, pessoas completas. Deus não precisava criar nada físico, mas ele criou pessoas com, narizes, rins, fluidos corporais. E é curioso, um Deus imaterial e um Deus inteiramente espiritual criou um mundo totalmente material e físico. Talvez devesse nos surpreender mais do que nos surpreende, porque que existe alguma coisa física, se Deus é espírito. Então, por que Deus fez essas coisas? Você já se perguntou isso alguma vez, ao olhar para qualquer coisa, por que Deus criou isso? E você está lendo as Escrituras e desfrutando da sua espiritualidade, quando de repente há uma sessão extensa falando sobre o quê? Cabelos, gafanhotos, e água, e pedra, e rocha, e animais, e você fica impressionado com a estranha fisicalidade da Bíblia, já que ela está aqui para nós adorarmos um Deus que é espírito. Então, essa fisicalidade toda da Bíblia, de alguma forma parece um material como esse não deveria estar na Bíblia, só falar sobre coisas espirituais e etéreas. Nós podemos responder essa pergunta de várias maneiras. Uma é imaginar Deus como uma fonte borbulhando com tanta alegria e transbordando na criação do universo inteiro, de tudo que não é Deus, tudo saindo da sua mente. Deus não cria porque precisa, ou porque lhe falte alguma coisa, como a gente cria. Minha voz não é tão poderosa, a gente criou um microfone. Sempre é uma deficiência, que meus olhos ficam ruins com o tempo, eu uso óculos. Meu pé se machucaria, eu uso um calçado. Meu corpo sentiria frio e ficaria desprotegido. Então eu tenho roupas, eu tenho uma casa por causa da chuva e da intempérie. Ele cria porque é seu prazer em ser Deus. O prazer dele em ser Deus é tão abundante que se espalha em um universo de maravilhas, e maravilhas que nós nem vemos em todo o universo, e nem aqui. Outro dia eu estava vendo um peixe que diz que só tem 2 imagens dele em toda a história. Então esse peixe existe, ele existe há um tempo enorme, os seres humanos nunca tinham visto, e só conseguiram 2 vezes. Cores sem fim, milhões de cores. Tem gente que não gosta de cor, gosta de tudo, mas Deus não. Outra é ver o mundo físico como uma vitrine da multicolorida sabedoria de Deus. É outra maneira de nós vermos o mundo, não é? Como Deus é sábio, não é? Essa é a explicação do Salmo 104, um dos mais lindos cânticos da Bíblia. Em vez de usar uma poesia tosca, não é? A maravilha da inteligência, da criatividade de Deus torna-se visível para nós em cada coisa que Ele fez. E o salmista, sem acesso a enciclopédias ou a internet, já tinha em mente um monte de coisas. Ele começa a dizer todas as maravilhas que Deus fez, como Deus é sábio. Ele diz, Ele fez os vales, Ele fez os leões, as cegonhas, o vinho para o paladar, o texugo. Ele fez. E quanto mais nós descobrimos, e a gente continua descobrindo e vamos continuar sem fim, sobre a criação, peixes tropicais, e cataratas do Iguaçu, e cangurus, e café, e chocolate, mais aumenta a nossa admiração pela sabedoria de Deus. E a gente se junta ao salmista no Salmo 104 e diz: ó Senhor,
quão múltiplas são tuas obras. Com sabedoria tu as fizeste todas, a terra está cheia das tuas criaturas, das tuas maravilhas. Então as coisas criadas nos ensinam também mais do que isso, não só a sabedoria, mas a sabedoria prática. As formigas nos mostram o poder da diligência, mesmo que nos sintamos pequenos ou insignificantes, como uma formiga é. A Bíblia diz: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Deus está dizendo: você quer ser sábio? Olha para a minha formiga. Eu fiz a formiga e você pode se tornar sábio olhando para a minha formiga. Você já olhou para a minha formiga? Quando você olha para uma formiga, você pensa assim: essa é a formiga de Deus. Deus diz: olhe para a formiga assim. Podemos aprender sobre fidelidade sexual com as brasas, sobre ganhar dinheiro com o voo das águias, sobre como lidar com a raiva batendo a manteiga, em Provérbios 6, 27, 29, 23, 4 e 5, 30, 33. Podemos aprender com o crescimento de um minúsculo grão de mostarda em um enorme arbusto. Podemos aprender algo sobre a fé que Deus dá como um dom, em Mateus 17, 20. Os ensinamentos de Jesus então estão cheios de coisas: ovelhas, pássaros, flores, moedas, sementes, árvores, campos, sal, luz, pés, chuva, nascer do sol, que nos ensina como viver, simplesmente estando lá. Simplesmente quando você olhar para os pardais, pensem: eles não semeiam e não cegam. Jesus diz: aprendam com os pardais. Deus fez eles para isso. Eles não semeiam nem cegam, mas Deus os sustenta. Olhem para os lírios que Deus criou. Então, eles não tecem. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Para Paulo, em Romanos 1, a criação revela o poder invisível e a natureza de Deus. Então, poucos de nós podem ficar em frente ao Grand Canyon, ouvir uma imagem de alta definição da nebulosa cabeça de cavalo através dos nossos grandes telescópios que nos maravilham agora, quando nós vemos coisas tão grandes e inimagináveis até há pouco tempo. Dificilmente você olha para aquilo sem um senso da grandiosidade, sabedoria, poder de Deus. E alguns de nós reprimirão esse impulso. A Bíblia diz que é o que o mundo faz, mas alguns agraciados, em vez de cantar uma canção para a própria criação, se deslumbram e vão além disso, e nós nos enchemos de gratidão com uma tempestade e acabamos a cada coisa que olhamos, como naquelas catedrais góticas, vendo algo que Deus está falando conosco, está mostrando. E o Deus do Saara, por exemplo, deve ser o que? Deve ser vasto e limitado. Aquele deserto é muito grande. O Deus dos quarks, que é uma das partículas menores que existem. A gente já sabe que esse negócio de partícula menor, já desistimos, né? As pessoas sempre achavam que achar a partícula menor é o átomo, nada é menor que o átomo. Aí depois descobriram que não era, e foram descobrindo. E aí, quando a gente, os quarks, a gente deve, quando você vê como o quark você pensa: Deus é incrivelmente detalhista, porque Ele teria que fazer algo tão pequeno que é impossível ver com os detalhes que Ele fez. O Deus dos quarks deve ter um olho inimaginável para detalhes. Já olhou no microscópio eletrônico a asa de uma borboleta? Olhou os detalhes? Todas as gerações antes de criarmos instrumentos ópticos nunca viram aqueles detalhes. Então, para que detalhes tão maravilhosos? Porque Deus é assim, um Deus dos vombates. Tem senso, já viu um marsupial, né, chamado vombate? Ele tem uma cara engraçada, ele parece estar sempre rindo. É um bicho engraçado. Você pensa:
o Deus disso, o Deus que criou esse animalzinho, tem senso de humor, não é? Ou então o pescoço da girafa, você nunca prestou atenção? Tudo na criação tem implicações teológicas, é isso. E uma das alegrias do ser humano é descobrir quais são as implicações teológicas disso. E o que todas essas respostas têm em comum é o fato de que a criação aponta sempre para além dela mesma. A beleza e a grandiosidade do mar não aponta para o mar. As coisas existem não por si mesmas, mas para trazer Deus de volta para nós. E na imagem de Agostinho, os dons de Deus na criação são como um barco que nos leva de volta para casa, nos leva de volta para a nossa pátria. As belezas da criação de Deus são um transporte que podemos e devemos celebrar, mas nunca devemos confundir o barco com o destino. C.S. Lewis fala sobre seguir os raios do sol de volta até o sol, para que desfrutemos, ele diz, não apenas do objeto da bondade, mas da fonte do bem. Em vez de você só desfrutar do raio do sol, você se volta até o sol, que é a fonte daqueles raios. E às vezes olhamos as coisas de cabeça para baixo nesse ponto, e os teólogos apontam com razão, que a linguagem usada por Deus nas Escrituras é muitas vezes antropomórfica, ou seja, não devemos tomá-la literalmente. Isso é sábio. Deus não tem, a destra de Deus nos sustentou. Deus não tem, apesar de eu falei a destra com a minha mão esquerda, né? Então, mas a destra de Deus me sustenta. Deus não tem destra, Deus não tem um braço, não é? Isso é uma linguagem antropomórfica. As nações, a Bíblia diz, a terra é os cabelos dos seus pés, mas Deus não tem pés para a terra ser realmente os cabelos dos seus pés. Os sacrifícios não chegam às suas narinas como um cheiro suave. Deus não tem nariz para sentir o cheiro suave do sacrifício, mas isso é apenas metade da história, e de certa forma a metade menos importante. Pode ser mais útil dizer que o mundo é teomórfico. Então guarde isso, o mundo é teomórfico. As coisas assumem a forma que têm porque elas foram criadas para revelar Deus. Nós descrevemos Deus como a rocha, Ele é a rocha da minha vida, não apenas porque as rochas existem e fornecem uma boa imagem para a estabilidade de Deus. Não é isso. As rochas existem porque Deus é a rocha mesmo. Ele é a estabilidade, então Ele criou algo que mostrasse isso. Criou a rocha. Você vê, não é que a rocha, já que ela existe, aponta para a estabilidade de Deus, é que Deus, em sua estabilidade infinita, criou já a rocha para mostrar isso. É teomórfico, o mundo é teomórfico. Ele é a rocha da nossa salvação, ou seja, a estabilidade da minha salvação não está em mim, não está em alguma coisa, está em Deus. Ele é que é a estabilidade dela, a firmeza dela. A rocha já foi criada porque Deus é a verdadeira rocha, ou seja, Ele é a verdadeira estabilidade. Então Ele criou algo para apontar para isso. A rocha que dá água no deserto, a rocha cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justos. Deus é a nossa rocha. Então, quando nós invertemos as coisas dessa maneira, nós obtemos uma imagem muito diferente do propósito da criação e das coisas físicas. Deus tem características que Ele manifestou nas coisas que Ele criou. Então Ele é a verdadeira coisa. Aquilo foi criado já só para apontar para essa verdadeira coisa que Ele é. Então, desde o início, a superfície desse planeta foi coberta por rochas, e cada uma delas está pregando sem palavras, igual as catedrais góticas. Cada rocha, já viu quanta rocha tem no planeta? Quanta rocha tem em Marte? Quanta rocha tem nos planetas? Cada rocha está pregando sem palavras sobre a fidelidade de Deus.
a firmeza de Deus. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Os nossos inimigos estão à parte, estão derrotados. Deuteronômio 32, 31. Não há rocha como o nosso Deus. A rocha dos outros, a estabilidade deles é incomparável à nossa estabilidade. Então esse sermão e alguns outros é uma tentativa de ouvir mensagens como essa, espalhadas pelo mundo e usadas pela palavra de Deus. Então alguns vão dar uma exposição da criação, uma meditação sobre quem Deus é, conforme Ele é revelado por meio das coisas específicas, como aponta Jesus é o verdadeiro leão, e para isso os leões foram criados, para que nós entendêssemos o que Ele é, o rei que governa, poderoso, inatacável pelos outros, sem adversários, enfim, teomórfico o nosso mundo. Outros consideram que uma coisa em particular representa nas Escrituras e perguntam o que podemos aprender com aquilo. Outros fazem um pouco dos dois. Então, ao meditar sempre, a minha esperança é que você obtenha uma compreensão mais profunda, não apenas das Escrituras, mas do mundo em que você vive, e finalmente de Deus, porque fez todas as coisas, e todas as coisas são a respeito dele. É isso que Paulo diz, porque tudo foi feito por ele, para ele e por causa dele. Eu adoro a ideia de que você pode estar andando na rua um dia e ver uma das coisas que consideramos a ser chutado para o canto como uma pedra, e aquilo na verdade era para ser um objeto que devia te levar à adoração a Deus. Nós podemos fazer perguntas neste e em outro sermão, como: o que existe no mel que fala sobre Deus? Deus é o verdadeiro mel, então Ele criou o mel para apontar para Ele. O que Ele queria nos ensinar sobre Ele? Assim, não é? O que a existência do mel nos fala sobre Deus, ou sobre o que Ele fez em Jesus Cristo? É sobre isso que eu falei, que tem tantos pontos. O que devemos aprender com o fato de que Ele criou porcos, criou flores, criou burros, criou frutos. Mas não só isso, eu quero que você não pare. Criou terremotos. Pode haver significado nas coisas que os seres humanos fizeram, por causa da sabedoria que Deus dá. Potes, trombetas, ferramentas, cidades. Afinal, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Salmo 24, verso 1. Tudo que existe na terra é dele, por causa dele e para ele. Então tudo na criação tem implicações teológicas. Essa é a ideia desse sermão, que eu acho que não vai ficar nenhum ponto, né? Só na introdução. E pode ser mais útil dizer que o mundo então é teomórfico. As coisas assumem a forma que têm porque elas foram criadas para revelar Deus. A borboleta tem a forma que tem porque ela foi criada para revelar algo de Deus. A verdadeira beleza da borboleta não está na borboleta, está em Deus. E Deus, para mostrar um aspecto dele, criou a borboleta. Ele seria a beleza final que está na borboleta, não está na borboleta de verdade, não é? Ela só aponta para algo nele. E as coisas então assumem todas as coisas da forma que tem, devido elas serem criadas para exibir algo que sempre existiu. Então Deus é a rocha, e Ele criou algo para manifestar essa coisa, esse ser inabalável, estável, imutável que Ele é. Então eu vou começar só com a primeira coisa, e nós vamos colocando os pontos à medida que for possível, hoje, amanhã, hoje à noite e outros dias. Gênesis 2,7 diz assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma criatura vivente.
Então, a poeira, ela passa desapercebida na maioria das vezes, não é? Poeira, pó. De tal maneira que às vezes no seu quarto de manhã, quando um raio de sol entra, você fica espantado ver a quantidade de poeira que está no ar, que você não vê. Você está respirando, mas elas estavam invisíveis aos seus olhos, até que aquele raio entra e você vê que o ar não é sem nada. Você vê uma quantidade enorme de poeira flutuando ali. E isso quer dizer que poeira nos rodeia completamente, né, querido? Nós respiramos poeira. Tem poeira e nós não vemos toda a poeira que está à nossa volta. E quando fazemos regularmente, é porque estamos tentando nos livrar da poeira. Quando a gente chega a ver a poeira, a gente pensa, precisamos varrer essa casa, precisamos passar um aspirador de pó e limpando atrás de um móvel. Então nós, quando ficamos no inverno, não usamos muito ar, de repente vamos usar, ele não está funcionando direito, a gente vai ver o quê? Atrás dele, no filtro, está cheio de poeira. Aquela poeira estava no ar e foi ficando lá, e daqui a pouco ele não está gelando direito, porque é muita poeira. E quando as crianças tocam às vezes na tela da televisão, a gente percebe, está vendo televisão tão distraído, e quando alguém coloca a mão assim na tela da televisão, a gente pensa, caramba, estava cheio de poeira a tela, por causa dos dedos que limparam uma parte daquela poeira. E a gente percebe isso quando entra num quarto vazio, num galpão, e levantamos um lençol e sacudimos, e aí a gente vê quanta poeira tinha ali. Caso contrário, embora a gente esteja continuamente respirando poeira, envolto em poeira, a gente respira um coquetel de restos de pele, de cabelo, pólens, fibras, terra, ácaros e células da nossa pele, que na verdade é a comida dos ácaros. E agradeço a Deus porque eles comem as células que morrem da nossa pele, né? E não a nossa pele enquanto ela está viva em nós. E você tenta não pensar nessa quantidade toda de poeira. E a poeira nos fala do quê? De decadência. Ela surge através da decomposição de outras coisas, sejam elas animais, vegetais ou minerais. A poeira em uma casa nos diz o quê? Nossas células morreram recentemente. Várias outras coisas, além dos nossos corpos, estão se deteriorando, então estão enchendo o ambiente de poeira. Nós sabemos que se um asteroide caísse na Terra, levantaria a poeira e ia cobrir o Sol, e aí nós teríamos um inverno, e nos diz que algo foi derrubado, que algo foi destruído. Quando a poeira domina a paisagem, não um solo empoeirado, você diz, as plantas não crescem aqui, porque as chuvas são muito raras, e aquela poeira, aquele ambiente todo empoeirado daquele solo nos mostra que não chove ali é um lugar que não chove. E cidades fantasmas em filmes pós-apocalípticos, né? São que cobertos por areia, por terra, e são abordados nesses filmes o que? A tragédia, o fim da civilização como nós conhecemos, e é a perda não apenas da criatura ou estrutura, mas de uma civilização. Então você vê aqueles prédios, você está tudo empoeirado, está tudo caindo aos pedaços, e em si, quando os verdes e marrons da vida desaparecem, nós obtemos um bege da morte, da poeira. E Deus diz para você: é disso que você é feito. Você é feito do pó, você é feito da poeira. E o pó evoca então decadência, decomposição e morte, tanto nas escrituras quanto para nós mesmos. Ninguém precisava contar para a gente que o ambiente todo empoeirado está falando disso. E o que significa que pelo menos parte do que é ser um povo do pó, você é parte do povo do pó, como eu sou, é que um dia nós seremos pessoas mortas.
Todo dia nós estamos contribuindo com a poeira, com a nossa pele morta, nossos cabelos, e um dia nós vamos estar mortos. Nós estamos caindo aos pedaços, como um prédio, como uma poeira, que é sempre a decomposição de alguma coisa. Quando a humanidade caiu escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez da árvore da vida, a maldição caiu sobre nós, e Deus diz assim em Gênesis 3:19: porque tu és pó, ao pó tornarás. É claramente uma referência aqui, queridos, à nossa mortalidade. Você é pó, e você vai virar pó de novo. E em um mundo onde as pessoas buscam o elixir da vida, botox, não remédio, se manter bem fisicamente, com medo de todos os vírus, Deus está dizendo para nós: já viu a quantidade de pó? Você está vendo o pó pregar para você? Você vê o que o pó na sua geladeira, no seu armário está pregando para você? Você é pó, e você vai voltar para o pó, não importa o que você faça. Nós estamos ouvindo a criação pregar, ou nós somos como aquelas pessoas ignorantes que entram numa catedral gótica, vê aquelas coisas, você não entende nada do que aquilo diz. Nós podemos reclamar que nos falta uma pregação de que nós somos pó. Se há pó em todo lugar, nós lutamos para achar o elixir da vida, seja através de criogenia, agora fala de transhumanismo, a edição do genoma, ou qualquer outra moda que negue a morte, ou que dê a ilusão de que nós vamos poder não morrer. A Bíblia deixa a certeza da morte tão clara quanto possível e diz: está ordenado, não é uma possibilidade. Você não luta contra o que Deus ordena achando que pode conseguir. É ridículo os cristãos estarem nessa, né? Está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Nós viemos da terra e um dia voltaremos a fazer parte dela. As pessoas às vezes falam como se os cristãos acreditassem na imortalidade, e os materialistas seculares não acreditassem na imortalidade, mas não é verdade. A realidade eu diria que é quase o oposto. A certeza da morte é parte integrante do cristianismo. Não acreditamos na imortalidade. Nosso futuro gira em torno não da imortalidade, mas da ressurreição. Enquanto os mais ansiosos para adiar ou mesmo escapar da morte geralmente são aqueles sem qualquer esperança de ressurreição. Por que as pessoas, mesmo na igreja, têm tanto medo da morte? Porque a ressurreição não é real para elas como devia ser. Então elas querem esquecer. Se elas podem falar como Paulo, aquilo que é corruptível será semeado e vai brotar num corpo incorruptível, então a morte não é um problema. Nós não acreditamos na imortalidade, acreditamos na ressurreição. As primeiras igrejas se reuniam nas catacumbas. Você parece isso muito romântico, mas eles faziam um culto como nós estamos fazendo hoje, cercado de cadáveres. Cadáveres têm cheiro. Até hoje as igrejas têm cemitérios, as mais antigas, né? Estão repletas de memoriais e criptas para os fiéis mortos. E nossa passagem centra-se naquele que morreu e ressuscitou. Tudo que nós celebramos fala sobre. Eu comecei o culto dizendo assim: eu olhei e eis que vi um cordeiro como se tivesse estado morto e ressuscitou. Você vê, toda a nossa celebração centra-se naquele que morreu e ressuscitou, não em alguém que veio e não morreu, ficou vivendo indefinidamente em animação suspensa. Não é nossa esperança. Eu até uma vez disse aqui que Spurgeon disse: muitas pessoas querem que Jesus volte, não porque elas querem que Jesus volte, mas porque elas não querem morrer. Então elas querem: seria muito bom se Jesus voltasse na minha época. Elas não estão loucas para ver Jesus, elas estão sendo o seguinte: se ele voltasse comigo vivo, eu não ia morrer.
não é isso? Que a esperança dele está na imortalidade, não na ressurreição. Spurgeon dizia: eu prefiro o contrário. Eu prefiro que ele não volte à minha época para mim poder morrer. E alguém perguntou ele assim: mas por quê? Porque eu quero experimentar tudo que o meu mestre experimentou. Ele morreu. Ele veio a esse mundo e morreu. Eu acho maravilhoso eu trilhar o caminho que ele trilhou. Ele experimentou a morte em meu lugar. Eu quero morrer como ele morreu e ressuscitar como ele ressuscitou. Eu não vejo isso como uma tragédia, mas como um privilégio, traçar o mesmo caminho. Então, nossos sacramentos são graficamente mórbidos. Nós enterramos pessoas na água e chamamos de batismo. Nós comemos um corpo que foi partido com chicotes, pregos, e nós comemos um pão lembrando disso. Batismo, os símbolos parecem mórbidos, o sepultamento, e comemos o pão e bebemos um cálice que é o sangue, que é a própria vida derramada. Assim como o mundo rico gasta um bom dinheiro tentando evitar pensar na morte, nós cristãos pensamos na morte o tempo todo. Viemos celebrar aquele que estava morto e está vivo, aquele que derramou sua vida na morte, aquele que foi partido como um pão e seu sangue derramado como vinho. Parte da missão da igreja é lembrar o mundo inteiro do óbvio, apesar de que hoje o cristão é um homem mais psicológico do que cristão. Ele não gosta de se lembrar disso. Nós estamos aqui para lembrar que você é pó e você vai voltar ao pó, e você é sábio se ouvir a pregação da poeira todo dia quando for limpar a sua casa. Quando aquele raio de sol entrar e você vê a poeira, então você é sábio em aprender isso. Cinzas às cinzas, pó ao pó. Você vê como realmente você pode ter um sermão pregado para você continuamente. Não é que quando você vê um filme você pode usar um sermão. Você devia entender que o mundo é teomórfico. Surpreendentemente, porém, a primeira vez que somos descritos como sendo criados do pó não tem nada a ver com a morte, tem a ver com a vida. A Bíblia diz assim em Gênesis 2:7: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Os humanos não haviam pecado nesse ponto. Nós não nos tornamos pó por causa do pecado. A árvore da vida ainda estava disponível para nós. No entanto, o escritor insiste que nós somos criados do pó da terra. O que isso significa? Não é um outro sermão para nós? Em parte é uma forma de dizer que fazemos parte da criação física. Não há nenhuma espiritualidade verdadeira que negue isso. Somos feitos parte de matéria. Somos criados para trazer a imagem de Deus, que é espiritual, em nossa vida, que também grande parte dela é matéria. O Deus invisível. Por isso é que é importante que tenhamos corpos tangíveis que ocupam o espaço. Não somos espíritos desencarnados e nem seremos na eternidade. Somos feitos de átomos, somos feitos de moléculas, somos feitos de carbono, somos feitos de oxigênio. Essas coisas estão pregando para nós. Mas também é uma forma de destacar nossas origens sobrenaturais, inspiradas por Deus. Em algumas das histórias egípcias, acadianas, os humanos são feitos, moldados como uma escultura, não é? Simplesmente. Porque é fácil você imaginar uma pedra
ou uma argila, simplesmente ser um boneco. A maioria de nós, com um pouco de prática, poderia transformar o mármore em uma figura, ou a argila com o rosto, ou bronze, né? Mas você nunca poderia fazer isso com poeira. Você não pode pegar poeira e fazer uma coisa da poeira. A forma mais complexa que eu poderia fazer com a poeira seria uma pilha. E mesmo assim seria instantaneamente espalhada pelo quê? Por qualquer soprar de vento. A pilha de poeira, o que faz com que um monte de partículas se junte em um ser humano, não é nenhuma propriedade inerente nas partículas ou na poeira, é nada menos que o sopro de Deus. Deus pegou a poeira, fez o homem do pó e soprou sobre ele a vida, que anima o pó e faz com que o pó se torne uma alma vivente. Não é incrível? Sem o sopro de Deus, você não passa de uma pilha de pó no chão. Mas com o sopro de Deus, nós passamos a carregar a imagem de Deus. Essa descrição muito realista de um ser humano, o pó da terra mais o sopro de Deus, o físico nosso que vem do pó e o espiritual que flui de Deus, corpo e alma, é na verdade uma das fontes de grande conforto das Escrituras. Por boas razões teológicas, uma compreensão cristã da humanidade coloca uma forte ênfase na imagem de Deus e na dignidade e grandeza essencial que Ele confere a todas as pessoas, não pelo que elas foram feitas, do pó, mas pelo seu sopro. Somos agora reis, sacerdotes, embaixadores, governantes, ou como Davi diz, feito um pouco menores do que os anjos e coroados de glória e honra, Salmo 8:5. Isso tem implicações cruciais na maneira como tratamos uns aos outros. Não tratamos os outros apenas como pó que somos, mas ao lado dessa ênfase vital na dignidade, há também a humildade apropriada, que vem de lembrar: eu sou apenas pó e cinza. Esse equilíbrio. Gênesis 18:27, Abraão diz: eu sou apenas pó, eu vou falar contigo, mas sou apenas poeira. E que Ele conhece a nossa estrutura, Salmo 103:14, e Ele lembra, ou Ele sabe que nós somos pó. Saber que nós viemos do chão nos mantém, eu diria, com os pés no chão. Ouvir a pregação do pó diariamente mantém você, ou seja, saber que você veio do chão te mantém com pés no chão. O mundo não está com os pés no chão porque eles esquecem disso, não está ouvindo. Ele é como alguém que vai na catedral gótica, eu falei, que não leu nada a respeito de nada, e aquilo para ele não quer dizer nada, não é? E a palavra latina humus significa o que? Solo, terra, e é a palavra da onde vem humildade, de humus do latim, mas também é a mesma palavra que vem a nossa humanidade. Humus, pó. E há tanta segurança em saber que Deus, em sua compaixão e bondade paterna, nos vê por causa de Cristo, não apenas agora colocado no lugar como príncipes que devem governar o mundo, mas também para sempre diante deles. Nós somos pó. Não devemos nunca esquecer isso. Não nos tornamos pó quando pecamos. E agora que somos pó debaixo do pecado, precisamos de um resgate ainda maior. Se fosse ouro debaixo do pecado, mas somos pó. E como Ana cantava tão lindamente,
um dos atos favoritos, se a gente pode dizer assim, de Deus, é levantar o homem do pó e das cinzas. Ela canta, né? Pessoas quebradas, Ele nos levanta do pó e nos faz sentar com os príncipes. É o que ela diz em 1 Samuel 2,8. Somos pó e ao pó voltaremos. Podemos achar libertador, mas também inquietante, para uns aterrorizante. Eles tentam esquecer o tempo inteiro de que somos pó e vamos voltar lá, mas é verdade. Um dia as células que compõem o seu corpo e o meu corpo estarão girando, estarão voando nas folhas do outono. Um dia as células que compõem o nosso corpo estarão espremidas entre sofás, almofadas, sendo aspiradas por alguém, sendo até mesmo reclamada, por estarmos impregnando as coisas. E o mesmo se aplica a todas as pessoas, as mais poderosas que o mundo já viu, tal como acontece em Ozymandias, no famoso poema de Shelley, né? Percy Shelley, nasceu em 1792, morreu em 1822, que foi um dos mais importantes poetas românticos ingleses da história. E uma das obras mais famosas é Ozymandias, que foi escrito em dezembro de 1817, que é baseado em ele ter visto coisas do reinado de Ramsés II, aquele grande faraó que se dizia um deus, não é? E parte do poema ele diz: seus impérios aparentemente invencíveis finalmente se transformarão em pó. Nós também. Encontrei um viajante vindo de uma antiga terra, falando do Egito, que me disse: duas imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto. Perto delas, sobre a areia, meio enterrada, jaz o rosto despedaçado, cujo rosto carranca, com lábios enrugados e sorriso de frio comando. Dizem que o seu escultor soube ler bem as paixões daquela pessoa, que ainda sobrevivem a imagem, estampadas nessas coisas inertes, nessas pedras. A mão que os escarneceu e o coração que os alimentou. E no pedestal aparecem essas palavras: meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos, de terror. E ele diz: nada mais resta. Nós só vemos algumas pedras, pó e decadência. Daquele destroço colossal, sem limite e vazio, as areias solitárias e planas se espalham para longe, mas apenas por um tempo, não é? Por fim, como Daniel viu, diz assim, Daniel 12:2: os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Haverá um dia que o homem sentirá que se ele tivesse só permanecido como pó nas folhas, nos sofás, teria sido melhor. Ossos secos no vale da morte serão preenchidos com o sopro divino de novo e ressuscitados, em Ezequiel 37, de 1 a 12. Então, em Adão, todos somos pó. Em Adão, antes de pecar, e nos decompomos de acordo com o pecado. Mas em Cristo, então, nós ressuscitamos para nos tornar pessoas celestiais, para quem o pó e a decadência, a mortalidade, corruptibilidade são coisas do passado, apesar de que seremos feitos do pó para sempre. Seremos essa mistura da glória, do sopro de Deus com
o fato de que nós somos criaturas, como todo o resto, feitos para apontar para a grandeza da sua sabedoria, manifestada mais profundamente numa cruz, há 2000 anos atrás. Paulo, descrevendo a ressurreição para as pessoas que não foram chamadas eficazmente, explica que assim como trouxemos a imagem do homem do pó, teremos a imagem do homem do céu. Não é maravilhoso isso? Assim como trouxemos a imagem do homem do pó, Adão, traremos a imagem do homem do céu. 1 Coríntios 15, 49. Nosso futuro, diz Paulo, será modelado não pelo homem que saiu da terra, mas pelo homem que um dia levantou-se do trono do céu e desceu. Portanto, faça tudo o que você tem que fazer com o seu aspirador. A nova criação será livre da poeira no sentido decadente. Mas nunca olhe para a poeira sem ver o quanto ela te ensina teologicamente, o quanto ela te leva para a cruz, o quanto ela te leva para dentro de você mesmo, o quanto ela prega a inutilidade do seu orgulho, das ideias grandes que você tem a seu respeito. Olhe para o pó no seu sofá e diga: um dia alguém vai estar me aspirando no sofá da sua casa, vai estar me varrendo. Tudo na criação tem implicações teológicas, e como eu disse, é útil dizer que o mundo é teomórfico. As coisas assumem a forma que têm porque elas são criadas para revelar algo a respeito de Deus. Então, deixe essa coisa abundante que cerca você, que você respira, o pó, te pregar a boa teologia de Deus, te pregar o fato de que assim como fomos como o homem do pó, agora seremos semelhantes ao homem do céu. Como ele teve que se levantar do céu e descer, para que nós, para sempre, não fôssemos só decadência, mas para sempre fôssemos essa mistura maravilhosa de glória e santidade perfeita, e ainda assim, para sempre, pó. Nunca seremos deuses, nunca seremos oniscientes, nunca seremos mais do que homens, como o homem foi criado para ser. E como o homem foi criado para ser, apesar de ser feito do pó, só existe um modelo de como o homem foi criado para ser: o homem Jesus Cristo. Quando olhar para o pó, deixe ele te levar até aí, deixe ele pregar para você. Não é que você pode ver alguma coisa de Deus num filme, numa peça, ou um monte numa catedral gótica. É que na coisa mais comum desse mundo, mais sem importância, e que todo mundo quer se livrar, o pó, há uma teologia suficiente para salvar nossas almas. E nós precisamos desenvolver ouvidos, se o mundo vai ser condenado, porque ele foi cercado de uma pregação sem palavras e nunca ouviu. Se nós que ouvimos a revelação e agora podemos olhar para essas pregações, nós cristãos devemos ser como eu, depois que li o livro sobre a catedral gótica tal. Eu entro lá através do YouTube, e nada para mim é igual mais. Cada peça, cada vitral, a rosácea, cada degrau, eu sei que quem criou aquela rosácea botou 6 pombas, desculpa, simbolizando os dons do Espírito que Isaías disse que estariam em Cristo. Então, quando eu olho para aquela rosácea, eu lembro de Isaías dizendo sobre
os dons que estariam sobre Cristo. Eu começo a entender cada pedaço daquela catedral, e a catedral prega para mim: você, como um filho de Deus, nunca mais deve olhar para o pó da maneira que o mundo olha para o pó. Quando você estiver reclamando do pó, pense em tudo que o pó está pregando para você. Muitas pessoas um dia estarão condenadas porque não ouviram a pregação do pó. Se eu fosse para o segundo ponto, eu disse que ia falar 3, e depois 3 à noite, fiquei só em 1. Mas como eu disse, cada ponto nesse sermão sobre esse Deus, dizendo que todas as coisas são teomórficas, elas nos levam sempre a um fim. Então ele pode ficar só nele, esperando pelo próximo. Eu falaria sobre o terremoto. Como nós devemos olhar para o terremoto? Como a Bíblia leva a gente a olhar para o terremoto? O que ele nos mostra? O que ele nos ensina? Cada vez que você ouvir falar que houve um terremoto, o que ele te ensina? O que ele te prega? O que a Bíblia ensina a respeito disso? Como ensina sobre o pó, que nos faz ver o pó de maneira diferente? Você já ouviu milhares de sermões? Talvez. O que fez você olhar para tudo de maneira diferente? De tal maneira diferente que uma pessoa sentada do teu lado no mundo, reclamando da vida, não pode entender, ou tão reclamando do pó, não pode entender o que você está aprendendo olhando para o pó. No que você está pensando, em como você está adorando a Deus, em como você lá naquele trem, naquele ônibus, no seu sofá, está ouvindo um sermão do pó que está na luz do sol, e está indo até a cruz, porque você é como alguém que leu, por exemplo, o livro que eu estava vendo, O Portão dos Olhos, para que eu pudesse entender as grandes catedrais góticas, e outros vários livros, para que eu pudesse olhar para cada canto daquela catedral e ver o que aquelas pessoas que estão lá, às vezes foram até lá, gastaram uma fortuna, mas elas não estão vendo nada, só um prédio. E eu, vendo as imagens por uma tela, estou vendo um monte de coisas, o que elas simbolizam, que passagem da Bíblia elas estão apontando, que aspecto de Deus aqueles arquitetos góticos colocaram em cada coisa que eles foram espalhando naquele lugar. É assim que nós estamos vendo a vida. Você já ouviu algum sermão do pó na sua vida? Você pelo menos vai começar a prestar atenção no pó agora. Tua mente está tão cheia da palavra de Deus, como eu li o livro O Portão dos Olhos, para entender catedrais góticas, que você agora entende o mundo de Deus, e você não fala só como a repetição de uma frase linda de Paulo, porque tudo foi feito por ele, para ele, por causa dele. Você pode olhar para o pó. O Deus que era espírito criou um mundo físico, para que esse mundo fosse teomórfico e mostrasse a você e a mim que não é que existe uma coisa chamada rocha, e que isso nos dá uma ideia de Deus, mas que Deus mesmo é a rocha, e um dia Ele criou algo para mostrar isso. E cada coisa nesse mundo está pregando para nós. Isso faz nós sermos saturados de Deus, saturados da cruz, saturados da nossa condição, da nossa salvação. Nos faz ter uma visão correta da vida. Não estamos pregando a imortalidade, mas a ressurreição. Foi ordenado que nós morrêssemos, que voltássemos ao pó. Nossa esperança não está em ser livre disso, mas em algo muito maior. O pó, queridos. Você pode ir em algum lugar onde não tenha pó? Então você pode estar em algum lugar onde o pó não esteja pregando para você. Davi disse assim do céu: sem linguagem eles falam, sem voz eles pregam. Então,
viva num sermão contínuo, como alguém que se conhecesse todos os símbolos daquelas catedrais góticas, ia conhecer profundamente, lembrar de coisas que Deus fez e disse. Então não olhe para o pó agora, de tal maneira que ele não te leve para Deus, para o propósito eterno de Deus, para a obra perfeita de Cristo, para entender que a tua esperança não é a imortalidade, que é a ressurreição, e que um dia tudo que o pó fala de decadência não existirá mais, mas você ainda será uma mistura da vida que flui de Deus para desfrutá-lo, sendo o que você é, um ser humano, apenas um homem que foi criado para apontar para a beleza infinita de Deus na pessoa de Cristo. Fomos criados, viemos do homem do pó, agora nós viemos também do homem do céu, e isso fará uma diferença eterna. Deixe o pó pregar para você. Hoje à noite eu vou falar sobre o terremoto, sobre porcos, sobre animais, sobre o mel. Eu, na verdade, posso até escolher, porque não preciso seguir uma ordem nos meus 30 pontos. E como disse, não quero que você ache que existe 30 pontos. Olha o mundo que Deus criou. Olha as coisas que Deus criou no céu e na terra. Todas elas estão pregando um sermão para nós, com mais sabedoria do que a sabedoria que os arquitetos das catedrais góticas puderam colocar para nos lembrar algo da palavra em cada canto daquelas construções magníficas. Deus criou um mundo magnífico para pregar sobre ele, mas nós precisamos ter olhos para ver. E lá no fundo, em cada uma dessas coisas, da coisa mais simples que é o pó, a todas as coisas que nós vamos ver, sempre apontará para a sua glória em seu Filho amado. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.